Senhoras e senhores, bom dia. Dando continuidade ao terceiro seminário da licenciatura, segundo o Congresso Institucional do PIBID, segundo o Seminário Institucional da Diversidade e Inclusão, segundo o Encontro de Professores do PROEJA e segundo o Encontro de Gestores de Educação à Distância, teremos agora atividade de mesa redonda com o tema As experiências formativas no PIBID e as práticas integradoras nos cursos de licenciatura, limites e possibilidades, com os seguintes palestrantes: professora mestre Graciete Tozeto Góes, professor mestre Hermes Gilbert Hubert e professora mestre Josi Medianeira dos Santos de Andrade Toniolo. E como mediadora, prof. mestre Neila Drabac Pedrotti. Após o término da palestra, será aberto espaço para perguntas. Os participantes via web podem enviar seus questionamentos no decorrer da palestra e o público presente façam suas perguntas por escrito e que as mesmas serão recolhidas por nossos assistentes. Convidamos para compor a mesa a prof. Graciete Tozeto Góes. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e mestrado em Graduação pela Universidade Federal do Paraná. Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação, História e Políticas Educacionais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. É professora do Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Foi pró-reitora da graduação da UEPG, no período de setembro de 2006 a agosto de 2014. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, práticas educativas, avaliação e gestão escolar. Organizadora das coletâneas Arquitetura da Prática e Interação do Saber Fazer nas licenciaturas. E Universidade e Educação Básica, parceria necessária na formação de professores. Faz parte da mesa de honra prof. Hermes Gilbert Hubert. Possui graduação em História pela Universidade Federal de Santa Maria, especialização em História pelo Centro Universitário Franciscano, mestrado em História pela Universidade do Vale dos Sinos, doutorando em História junto à Universidade do Vale dos Sinos, professor do Instituto Federal Farroupilha, coordenador do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do IFarroupilha. Colaborador nos programas de formação de professores, PET, LIFE e Procedência. Atua como pesquisador da história da família no Vale do Jaguari, na segunda metade do século XIX, até o princípio do século XX. No campo da diversidade, tem procurado estabelecer discussões em torno das negritudes no que diz respeito a imagens e representações do negro nos livros didáticos e tem participado de debates em torno das ações afirmativas. Atualmente tem pesquisado a presença de índios, guaranis e o processo de expropriação das terras indígenas nos aldeamentos que foram formados em São Vicente do Sul no século XIX. Compondo a mesa, prof. Josi Medianeira dos Santos de Andrade Toniolo. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria. Especialista em Gestão Educacional pela Universidade Federal de Santa Maria. E mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria. Foi professora por 11 anos do ensino fundamental, anos iniciais e educação infantil, desempenhando também a função de coordenação pedagógica. Atualmente é docente efetiva do Instituto Federal Farroupilha, atuando nos cursos de graduação, licenciatura em Ciências Biológicas, Matemática e Química e pós-graduação. Atua ainda como coordenadora na área de Gestão de Processos Educacionais do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, do Instituto Federal Farroupilha. Tem experiências na área de educação com ênfase em educação, principalmente nos seguintes temas: educação, formação de professores, dialogicidade, trabalho docente e efetividade. É pesquisadora do grupo de estudos Diálogos, Educação, Formação e Humanização com Paulo Freire, coordenado pelo prof. Celso Ens, no Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Compõe a mesa como mediadora prof. Neila Drabac Pedrotti.
Neila Drabac Pedrotti, doutoranda na educação pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade de São Paulo, USP. Possui graduação em pedagogia, especialização em gestão educacional e mestrado pelo programa de pós-graduação em educação, ambos realizados na Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente ocupa o cargo de pedagoga no Instituto Federal Farroupilha, Rio Grande do Sul, atuando no setor de assessoria pedagógica da Pró-Reitoria de Ensino. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia, deste evento. Essa mesa, como foi anunciada, ela tem como tema as experiências formativas nos cursos de licenciatura. A experiência do PIBID, do Programa de Formação de Professores PIBID, e as práticas integradoras. Esses temas são questões que o IFE Farroupilha vem discutindo e se preocupando desde a sua origem, com a implantação dos cursos de licenciatura, buscando construir uma identidade que seja diferenciada, que atenda o nosso público, de educação profissional, de formação de professores. Não é à toa que esse tema está na nossa visão, ser referência na formação de professores, na nossa instituição. Só por isso já se destaca a importância desse espaço, deste momento. E, além disso, brevemente, eu gostaria de dizer que essa mesa, embora ela esteja se constituindo nesse momento, ela já tem uma história. Desde 2012, quando se instituiu o GT das licenciaturas, e desde o início o Instituto tem esse espaço de discussão do currículo dos cursos de licenciatura. Ao longo do trabalho do GT, nós buscamos estudar, conhecer outras experiências de formação de professores. E foi quando nós nos deparamos com a experiência da Universidade de Ponta Grossa, através do livro que foi nosso guia nos estudos. Muitos de vocês estão lembrados dessa capinha, que nos subsidiou, trouxe reflexões muito importantes, e é uma honra e uma alegria muito grande para nós estarmos aqui hoje com a professora Graciete, com nossos colegas, dando continuidade a esse debate. Bom, dito isso, passo de imediato a palavra para a professora Graciete para fazer a sua fala. Bom dia. É uma alegria muito grande, um prazer estar com vocês aqui hoje. Gostaria muito de agradecer o convite pela coordenação. Fico muito feliz em saber que estávamos aí, de certa forma, presentes nessa reflexão aí sobre a questão das licenciaturas. Eu acho assim, que é um tema sempre atual. Nós sabemos que a melhoria da qualidade da educação passa pela formação de professores, pelo investimento na formação de professores, pela busca da qualidade na formação de professores. Então, talvez o que eu vá colocar hoje aqui, se vocês tenham visto um pouco no material que a gente elaborou, mas contando um pouquinho da trajetória que a gente teve na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu estive na Pró-Reitoria de Graduação pelo período de setembro de 2006 a setembro de 2014. Então, basicamente, nós acompanhamos todo o estudo e toda a discussão sobre a questão das diretrizes curriculares que tínhamos em 2002, que agora já temos as novas diretrizes. E a gente, então, tem uma trajetória que foi desenvolvida nesse sentido, é um pouquinho do que eu pretendo contar para vocês aqui. Então, antes de falar sobre o caminho que nós trilhamos, como que nós desenvolvemos, eu preciso apresentar um pouquinho, a nossa universidade. Estava aqui conversando com a Josi, sobre um pouco a estrutura de vocês, que é bastante distinta do caso da UEPG.
Nós somos uma instituição que não é multicamp, nós temos um campus central, com parte dos cursos, e um campus num bairro chamado Varanas, com outra parte dos cursos. Então, uma universidade, digamos assim, concentrada, né, no município de Ponta Grossa. A universidade, então, ela existe desde 1969 como universidade, mas vários cursos existem desde 1949, então, uma universidade já com uma trajetória significativa aí da instituição. A universidade começou praticamente com os cursos de licenciatura, que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então, se nós temos essa trajetória, ela já começou mesmo com as licenciaturas, depois o curso de Odontologia e Economia, que deram origem à universidade em 1969. Temos aproximadamente 15 mil acadêmicos, entre cursos de educação à distância e os cursos presenciais. São 38 cursos de graduação, sendo desses 13 licenciaturas. Então, um número significativo de licenciaturas. Temos, atualmente, 30 programas de pós-graduação estrito sensu. Temos Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental, que é o nosso CAIC, é o primeiro CAIC universitário do Brasil, né? E o ensino médio através do curso de agrícola, né? O colégio agrícola. Que, na verdade, quando herdamos o campus, o espaço de Varanas, herdamos também o colégio. Temos aproximadamente 900 professores, cerca de 95% com titulação de mestre e doutor. E a nossa organização é departamental. Eu esqueci de perguntar isso aqui para elas, mas o fato de nós termos uma organização departamental foi um fator que também levou ao desenvolvimento do trabalho que nós propusemos. Por quê? No setor de Ciências Humanas, Letras e Artes estão os departamentos de Educação, Métodos e Técnicas de Ensino, e das áreas de Letras, Pedagogia, História, Artes Visuais e Música. E nos outros setores da instituição, nós temos os cursos, os departamentos das áreas de Química, Educação Física, Biologia, Matemática, Geografia, assim por diante. Então, vocês podem verificar que há já aí na estrutura organizacional uma separação entre um setor ligado à formação pedagógica e um outro setor das áreas específicas. Então, isso foi um fator que contribuiu para a gente repensar a nossa questão da organização das licenciaturas. Também, só contextualizando, a nossa universidade faz parte do sistema estadual, são 7 universidades estaduais no Paraná. Eu sempre brinco, né? O Rio Grande do Sul ficou com todas as federais, então não sobrou federal para o Paraná, né? Então ficamos só com estaduais. Nós temos 2 universidades federais, né? Que é a Federal do Paraná e a Federal Tecnológica. As universidades estaduais, na verdade, abrangem todas as regiões do estado e em torno de 100 mil acadêmicos atendidos pelo sistema estadual, exclusivamente pelo sistema estadual. Então, para a contextualização, seria isso. E aí, para a gente iniciar, né, eu acho que a pergunta que nos mobiliza nas licenciaturas e que nos coloca, né, na questão ser professor. Como começar? Por onde começar? E temos inúmeros estudos aí sobre iniciação à docência, sobre o período do professor iniciante, né, de 3 a 5 anos, etc. Eu resolvi começar um pouquinho com a minha história. Essa foi a minha primeira turma de alunos. O Michael Wimmerman, ele faz uma análise da entrada na carreira e ele diz que nós passamos por 2 estágios, né, 2 fases. A primeira é a fase da sobrevivência e a outra é a fase da descoberta. Então, quando eu olho para essa foto, não vou nem contar quantos anos essa foto tem, né, mas é bastante. Eu olho para essa foto e, às vezes, fico me perguntando quem será que ensinou quem? Será que eu ensinei os meus alunos ou será que eles me ensinaram a ser professora? Embora tivesse tido, obviamente, as disciplinas, como eu sou formada em pedagogia, né, as disciplinas específicas da área de pedagogia, filosofia, psicologia da educação, metodologia, a hora que eu entrei em sala de aula, acho que a pergunta que a maioria se faz, né? Como é que junta tudo isso e se torna professor? Como é que a gente
faz esse amálgama de tantas disciplinas ofertadas separadamente e chega em sala de aula e assume. Então, quando eu olho nessa foto, eu fico pensando na fase da sobrevivência, né? Que o Huberman fala que é a fase do choque de realidade, né? Você ingressa, tem uma turma, as dificuldades iniciais de organização da própria escola. No meu caso, era uma escola de periferia do município de Ponta Grossa, difícil acesso, até para chegar na escola era complicado. O que fazer, né? A fragmentação do trabalho, a relação pedagógica, a relação com os colegas, uma certa angústia que nos toma conta nesse momento que eles chamam, então, de choque de realidade. E também a fase da descoberta, né? Porque aí a gente também está num momento de entusiasmo. Eu até diria para vocês, se vocês olharem a minha foto, eu não pareço uma pessoa extremamente orgulhosa e faceira, né? Puxa, minha turma, os meus alunos, eu agora faço parte de um coletivo profissional, né? Eu sou professora. A questão de você olhar ali, eu lembro das características de cada um deles, né? Eu lembro daquele que está sentadinho ali ao meu lado, mais próximo, o Eduardo Sansana, um menino muito ativo, de olhos azuis, que não tinha parada. Então, ele terminava antes de todo mundo as atividades. Eu fiz fichas com livros antigos, que a gente não usava mais, livros recortados, assim, colei numa cartolina, e ele terminava antes, eu dava mais alguma coisa para ele ir fazendo. Não que alguém tinha me dito para fazer isso, mas eu não sabia o que fazer com um menino tão ativo, né? Tinha que colocá-lo para desenvolver atividades. Lembro ali do outro menino que está no chão, com uma gola vermelha ali, o Valmir. Eu sempre punha a cadeira do lado dele para ensinar matemática. Ele tinha maior dificuldade, ele só olhava para mim e dava aquele sorrisão, mas eu acho que ele não estava entendendo ainda, né? E assim por diante, ali mais para frente, tem a Nilcelene, aquela menina de cor negra, que foi minha aluna na pedagogia depois, muitos anos depois, que, né, reencontrei como aluna na pedagogia. A outra que está ali com a mãozinha no bolso, a Adriana, eu encontrei com ela no Facebook esses tempos, e ela me disse: professora, quase fui professora por sua causa. Porque até hoje, quando me perguntam qual foi a sua melhor professora, Graciete Tozeto. Eu falei, nossa, eu fiquei tão feliz. Porque a gente não sabe que marcas a gente deixa nos alunos da gente, né? É muito difícil a gente identificar isso. E ela hoje é médica veterinária e muito feliz. E lembrava de uma coisa que eu nem lembrava, né? Ela disse que gostava muito do batom que eu usava. Então, vejam, coisas que a gente deixa de marcas nas crianças que a gente nem imagina. Então, quando eu olho para essa foto, eu fico sempre pensando em quantas coisas, em quantas inseguranças eu tive naquele momento, né? E aí, claro, a fragmentação dos nossos currículos é um fator que leva a esse tipo de insegurança, né? Porque nós temos tudo fechado nas suas caixinhas, e como é que a gente consegue organizar isso depois? Então, os estudos que temos aí sobre a questão dos currículos das licenciaturas, vocês devem ter tido contato com esses materiais também. Por exemplo, a professora Bernadette Gatti fez um estudo sobre os currículos das licenciaturas, e, analisando as ementas, ela diz assim: a maioria delas não toca na escola, não fala em escola. E a escola é o nosso maior campo de trabalho, né? É o nosso lugar de atuação. Quando a gente pensa que, por exemplo, num curso de medicina, você não imagina que um médico possa sair de um curso de medicina sem conhecer o sistema de saúde, sem ter passado pelos espaços de pronto atendimento, sem ter depois, naquele período de residência médica, alguém acompanhando o seu trabalho, orientando para que ele possa desenvolver um bom trabalho. E, às vezes, as pessoas imaginam que ser professor basta que você saiba matemática, física, química, biologia, e só. Não que isso não seja importante, por favor, isso é muito importante. Mas a gente precisa de algo mais para o exercício da profissão. Então, foi nessa direção que a gente trilhou um caminho na UEPG, buscando, então, desenvolver essa identidade das licenciaturas. Quer dizer, o que faz de nós, independente de sermos da área da matemática, da física, da biologia, o que nos une como professores, o que nos dá essa identidade docente.
Então, esse caminho foi a criação da Comissão das Licenciaturas, Comissão Permanente das Licenciaturas, que foi construída coletivamente, com o objetivo, então, de dar esse suporte à organização dos cursos de licenciatura. Hoje ela é denominada COPELIC, né? Ela iniciou como Comissão Geral das Licenciaturas, hoje é Comissão Permanente das Licenciaturas. Desde 2002, então, esse grupo foi reunido, inicialmente com representantes dos setores e dos conselhos superiores. Hoje ela é composta. Hoje ela é composta por representantes de todas as 13 licenciaturas e tem uma presidência que é indicada pela pró-reitoria. Quais foram os objetivos, então, de criar essa comissão? Como a resolução das diretrizes curriculares nacionais de 2002, era preciso repensar as licenciaturas, que, como vocês viram, né, o Instituto aqui é recente, é uma instituição nova, né? Mas a nossa já tinha uma trajetória de muitos anos na formação de professores. E, às vezes, você romper barreiras numa instituição que tem uma tradição de longo tempo é muito mais difícil, né? Você começar aos pouquinhos. Então, essa comissão ajudou na formulação dos projetos pedagógicos, no estudo das diretrizes curriculares, na tentativa, então, de elaborar uma proposta, né, de organização das licenciaturas dentro da universidade. Estabelecer um diálogo entre os colegiados de curso das licenciaturas, então, essa reunião, essa possibilidade de articular as ações das licenciaturas. Consolidar um espaço-tempo de debate interno sobre o encaminhamento pedagógico dos cursos de licenciatura. Então, vocês vão ver na sequência que, junto com essa comissão, nós criamos algumas ações que se tornaram tradição na discussão da formação docente dentro da instituição. E atividades que fortalecessem a questão da disciplina articuladora, que é o que eu vou depois explicar um pouquinho mais aqui no material. Então, começando lá em 2003, né, foram feitos o estudo das diretrizes curriculares nacionais, as reuniões com os colegiados de curso e coordenadores, com os professores dos cursos e com os membros dos conselhos superiores. Porque nós entendíamos o seguinte, não adiantava nós fazermos uma proposta que não fosse institucionalizada através de resoluções dos conselhos superiores, né? Se nós simplesmente fizéssemos uma proposta e não ficasse regulamentado, talvez ela não ocorresse. Então, por isso, os membros dos conselhos fizeram parte das discussões também. Então, com o envolvimento das áreas que a gente está chamando aqui de áreas específicas e das áreas pedagógicas, né, do Departamento de Educação e Métodos, nós criamos a chamada disciplina articuladora. Tá? Esse foi o grande o formato que nós encontramos para estabelecer como colocar no currículo aquelas 400 horas da prática como componente curricular. Algumas instituições fizeram dessas 400 horas, diluíram essas 400 horas um pouquinho para cada disciplina. Mas nós entendemos que, se nós colocássemos lá, em cada disciplina, uma carga horária prática, o que ia acontecer? Por exemplo, o curso de Ciências Biológicas ia colocar 2 horas de laboratório como atividade prática. Mas não era essa a ideia da prática como componente curricular. A prática como componente curricular tinha a ideia de fazer essa articulação com a realidade da escola, né, com o pensar ser professor. Então, nós entendemos que não daria para fazer dessa forma. Poderia ter sido feito um projeto mais integrador, no sentido de não ser na forma de disciplina? Poderia, mas nós achamos que, também pela própria organização da UEPG, nós não conseguiríamos fazer um modelo de currículo que rompesse totalmente com a questão disciplinar. Então, nós preferimos um caminho mais seguro, digamos assim, criando a disciplina articuladora. Em 2003, eu não sei como é que é a estrutura de vocês aqui, mas nós temos os departamentos e os colegiados de curso. Até 2003, o mesmo colegiado que cuidava do bacharelado em Física, cuidava da licenciatura em Física. O mesmo bacharelado que cuidava da licenciatura em Geografia, cuidava do bacharelado em Geografia. E nós resolvemos que precisaria de um espaço próprio para pensar a licenciatura. Então, foram criados os colegiados específicos das licenciaturas. Isso foi um fator muito importante,
Porque, embora a gente saiba que a matemática em si e a matemática na licenciatura, o conhecimento é o mesmo, né? Mas o perfil do curso é diferente. Por quê? Porque eu formo o professor de matemática para ser professor, para atuar na educação básica. É diferente se eu formo um matemático, um estatístico, que vai atuar em outras áreas, como bacharel. Então, foi importante para nós aí a criação dos cursos, dos bacharelados separados. Aqui, só para mostrar para vocês que não foi tudo de uma vez, né? Nós tivemos que ir fazendo gradativamente as reformulações. Agora, até, por sinal, alguns desses cursos já passaram por nova reformulação. Né? E quais foram, então, as questões que nortearam a nossa organização? Como definir um espaço-tempo da prática como componente curricular nas licenciaturas da UEPG? Essa era a grande questão. O que fazer com essas 400 horas? Como consolidar a identidade das licenciaturas no contexto institucional? Ou seja, fazer com que a licenciatura deixasse de ser um apêndice do bacharelado, deixasse de ser apenas, faço umas disciplinas pedagógicas e me torno professor. Né? E, diante das dificuldades dos percursos de cada licenciatura, como atender essa especificidade sem deixar de tratar da identidade das licenciaturas? O ponto de partida, portanto, foram as 400 horas estabelecidas nas diretrizes curriculares de 2002, uma proposta institucional, mas que também atendesse à especificidade de cada licenciatura, e a ideia de envolver o coletivo da instituição. Esse sempre foi um norteador do trabalho. O coletivo das licenciaturas precisaria ser ouvido e precisaria participar dessa proposição. Não foram poucas as dúvidas, as inseguranças, os questionamentos. A professora Olinda, que atua agora também ainda na coordenação da licenciatura, da comissão, da Copelic, ela coloca aqui, essas falas aqui são dela. Então, quando a gente falou, tentou organizar a disciplina articuladora, disciplina sem dono, porque ela não era nem específica e nem era do Departamento de Educação, era uma disciplina nova. Né? Aí uns já diziam, é minha. O departamento, no nosso caso, de metodologia de ensino, queria que as articuladoras ficassem lá. Né? É o meu espaço. Eu queria dividir com ninguém. Não sei e nem quero saber. Alguns diziam também, não sei o que é essa disciplina, não sei o que é essa proposta, também nem quero saber, não vou fazer parte. Outros, é do meu departamento. Isso, a questão departamental traz esse problema. Né? É minha, é do meu departamento. É pedagógica? Não é pedagógica. Que tal ser alocada na Prograde? Né? Como a gente estava liderando a discussão, queriam que ficasse para nós, né? A gente que tratasse da disciplina, que não era o caso. Né? Melhor não existir, não tenha como contribuir com a disciplina, isso não é democrático, enfim. Qualquer processo de mudança, ele traz essas inseguranças e ele traz essas resistências também. Né? Então, nós pensamos a disciplina articuladora como uma prática na formação inicial de professores, como uma atividade teórico-prática, envolvendo processos reflexivos, a interação com a escola básica e com o cotidiano do trabalho docente. Então, naquela ideia de que não é que o aluno vá à escola, ao ambiente da escola, com a ideia de ver o que ele já viu. Afinal, já foi aluno por praticamente 14 anos. É a ideia de que ele vá com um olhar diferenciado, com um olhar investigativo, e na postura de futuro professor. Então, é um outro olhar. Não é para olhar aquilo que ele já viu, é para olhar aquilo que já viu sobre uma nova ótica, a ótica do ser professor. Né? Então, esse era o fundamento da disciplina. A articulação entre o saber específico e as competências para o ensinar, possibilitando uma identidade do professor. Não daria tempo de a gente conversar aqui sobre isso, mas os próprios estudos do Tardif, Schumann e outros mostram que existe um conjunto de saberes que são próprios da docência. E era isso que nós queríamos também trazer para a discussão na disciplina articuladora. Um caráter provocativo, né, de reflexão, de problematização. Então, nossa intenção era que o coletivo de professores do curso, a partir dessa inserção do aluno na escola e das discussões da disciplina articuladora, se preocupasse com o que acontece na escola. Né? Então, foi esse o encaminhamento que foi dado. Um espaço problematizador, como eu disse, de reflexão sobre a complexidade da escola em seus diferentes espaços e tempos.
Às vezes, a gente corre o risco de imaginar ou de olhar de forma muito simplista para a escola. O que é a escola? A escola é um currículo, é uma organização institucional, determinados profissionais, etc. Não, a escola é muito mais complexa que isso, né? Então, é importante problematizar esse aspecto. A prática, compreendida como componente curricular, constitui-se nos diversos espaços de articulação da teoria prática no contexto do curso. Não significa que só a disciplina articuladora é responsável pela articulação teórico-prática, mas ela que mobiliza o coletivo do curso, né? Nesse sentido. Busca, então, ser uma reflexão coletiva, de criação e recriação desse pensar sobre a escola. Eu não vou ler aqui, porque isso também está no material, mas acho que o primeiro aqui, coordena a articulação da prática pedagógica enquanto componente curricular, respeitadas as especificidades de cada curso. Isso está numa resolução que estabeleceu o que é a disciplina articuladora e qual é o seu papel. Embora ela tenha emendas diferentes em cada curso, ela tem essa perspectiva de ser a articuladora das ações do curso, na especificidade da prática pedagógica e das áreas específicas. Tá? Então, numa perspectiva de articulação horizontal e vertical. Eu vou mostrar uns exemplos aqui. Não vai dar tempo de falar de muitos. Então, vou falar do curso que eu atuo, que é o curso de Pedagogia. Então, dentro do curso de Pedagogia, claro, ele tem as disciplinas em cada série, mas, na vertical, ele tem 3 eixos importantes, que é o eixo da docência, o eixo da pesquisa e o eixo da gestão. A cada série tem uma disciplina, denominada disciplina articuladora, que se propõe a fazer essa mediação, digamos assim, entre as disciplinas da série, para a reflexão sobre a questão da prática. A primeira disciplina já mudou do que está no livro ali, porque houve uma reformulação curricular, mudou o nome da disciplina. É Pesquisa e Prática Pedagógica 1. Essa disciplina tem como foco a questão da escola. Então, os alunos têm uma carga horária que eles vão até a escola, elaboram instrumentos de observação com os professores das disciplinas da série e trazem elementos para a discussão. Então, a discussão é a escola, como ela se organiza, o seu entorno, a sua função social, como é que ela está colocada naquela região, quais são os profissionais que estão atuando na escola, qual a perspectiva desses profissionais sobre a função da escola e sobre o projeto pedagógico da escola. Esse é no primeiro ano. No segundo ano, na Pesquisa e Prática Pedagógica 2, é a disciplina em que o olhar é para dentro da sala de aula. Então, o aluno também tem uma carga horária da disciplina, que ele vai à escola de educação básica e que ele faz toda uma observação e um levantamento de informações sobre como se dá o processo de ensinar e aprender na educação infantil e nos anos iniciais. Então, ele vai estar observando a relação professor-aluno, a mediação pedagógica, os encaminhamentos, as estratégias, e ele vai problematizar essa situação e trazer esse tema para a sala de aula. Junto com os professores da série, conforme a temática que ele levantou, ele recebe assessoria dos professores das outras disciplinas, para depois apresentar isso num seminário integrador com todos os alunos daquela série e os professores daquela série, para discutir aquelas temáticas. Então, é um dos formatos que a gente tem. No terceiro ano é Pesquisa e Prática Pedagógica 3, em que eles trabalham com o desenvolvimento do projeto de pesquisa a partir desses olhares que ele teve sobre a escola. Então, é um projeto de pesquisa que envolve as questões da relação com a escola. E, no quarto ano, o Seminário de Docência e de Gestão na Educação Básica trabalha com as questões do ensino médio. Então, também, uma observação dos espaços do ensino médio e reflexão sobre os desafios do ensino médio. Esse seria, assim, rapidamente, um pouco do desenho da disciplina no curso de Pedagogia. Aqui eu trouxe alguns outros exemplos, não vai dar tempo de falar muito sobre eles, mas cada curso, então, pode ser disciplinas de 68 horas, de 102 horas, uma por série, uma em cada semestre, enfim, a organização que o curso pretender. Na biologia, embora seja laboratório de ensino de ciências biológicas, porque na biologia tem muito essa ênfase em laboratório, então eles definiram que seria essa denominação. Mas o trabalho de laboratório é laboratório sobre ensino. Então, eles também desenvolvem atividades de oficinas das escolas, a interação com a escola. E, ao final, na quarta disciplina, eles produzem o que eles chamam de um TCD, que é um trabalho de conclusão de disciplina sobre toda essa vivência no contexto da escola. Só um último aqui, vou voltar aqui um pouquinho. Esse de Geografia
Então, o curso de Geografia tinha projeto de pesquisa, mas não focava no ensino de Geografia. Então, a metodologia de pesquisa em educação geográfica já é uma decorrência das reformulações que foram feitas. Uma outra ação importante é nós fizemos os nossos reuniões e seminários sobre disciplina articuladora anualmente. Por quê, gente? Eu acho que vocês vivenciam isso aqui também. Qualquer proposta que nós tenhamos, ela precisa ser realimentada continuamente. Por quê? Porque as pessoas mudam, né? Os professores do curso mudam, as demandas mudam, e a gente precisa estar refletindo sobre os princípios que norteiam o trabalho. Isso precisa ser retomado continuamente. Inicialmente, nós trabalhamos nesses seminários mais com os professores que atuavam nas disciplinas articuladoras, trocando experiência entre os professores dos vários cursos. Depois, envolvemos os alunos, o que foi muito bom, porque a gente consegue ver no aluno como é que ele está percebendo, se ele está entendendo o propósito dessa disciplina e dessa ação. Desde 2008, nós temos os nossos fóruns das licenciaturas. Esse fórum envolve todas as licenciaturas e os acadêmicos das diversas licenciaturas da universidade. A ideia desse fórum, gente, é, a cada ano, trazer uma temática que seja significativa para todas as licenciaturas. Então, não é especificamente sobre o ensino de geografia ou de matemática, mas é aqueles temas que são norteadores de todas as áreas. Então, por exemplo, aqui, no primeiro foi a prática como componente curricular, porque era a nossa grande demanda. No segundo foi sobre o fazer docente, então, a questão da relação teoria-prática e a reflexão sobre o fazer docente. Em 2010, a licenciatura e a educação básica. Então, nós trouxemos pessoas, supervisores, professores da educação básica, para dizer o que eles esperam da universidade, como é que eles estavam vendo essa relação com a universidade. Em 2011, ética, vida e profissão docente. Então, discutimos um pouco dessa questão da vida e da profissão docente, sobre a iniciação à docência, sobre a profissionalidade docente. Em 2012, docência e compromisso, né? Então, refletir sobre esse compromisso nosso com a educação, com a atuação profissional. Trouxemos a professora Bernadette Gatti, que esteve conosco. Em 2013, licenciatura em mídias, desafios para a prática docente, que era uma demanda dos próprios alunos, né? Quer dizer, todo mundo, hoje em dia, está sempre com o celular na mão, sempre com acesso a várias mídias. Como trazer isso para o contexto da escola, nas várias áreas? E, 2014, gente que faz a escola, nós trouxemos, então, professores, alunos da educação básica, que vieram falar um pouco sobre a sua relação com a escola, dentro dessas temáticas. E, 2015, que foi agora em outubro desse ano, nós trouxemos professores em formação, vivências, diálogos e perspectivas, e foi a primeira realização do fórum junto com o PIBID. Foi a primeira vez que o fórum foi junto com o PIBID. Muito importante isso. E temos o chamado EALIC também, que é um encontro mobilizado pelos alunos. Eles definem as temáticas e a gente organiza pessoas para falar sobre sistemas que são de todas as licenciaturas, né? Inclusão, prevenção ao uso de drogas, Estatuto da Criança e Adolescente, Cultura da Paz, Saúde vocal, que nós também acabamos tendo essa questão. E, assim, para encerrar, o que isso desencadeou na instituição? Uma maior visibilidade dos cursos de licenciatura tornou-se o maior evento da Prograde. Vocês viram ali, nós temos em torno de próximo de 2.000 alunos das licenciaturas presenciais. O fórum atinge mais de 50% dos alunos, quase todos participam. Claro, muitos trabalham, então muitos não participam, mas a grande maioria participa. Então, deu visibilidade. O nosso reitor passou a frequentar todos os nossos fóruns de licenciatura. Vocês sabem que também tem a questão da visibilidade política das coisas, né? Ações em parceria entre as licenciaturas, então, artes e física, desenvolvendo atividades juntos, é uma coisa que a gente anteriormente não teria. Percepção de que, mesmo em áreas específicas, todos compartilham de conhecimentos e saberes que são próprios da docência. Isso também é um aspecto específico, interessante, né? Quer dizer, o aluno da química dialogando com o aluno da pedagogia, dialogando com o aluno de artes. Um maior envolvimento do coletivo de professores das áreas específicas, com as licenciaturas. Nós tivemos professores que optaram por ficar dando aula só na licenciatura. Então, eles assumiram a licenciatura de uma forma mais, digamos assim, decidiram por ser professores da licenciatura. Claro que tivemos alguns que não quiseram também, que nem querem dar aula na licenciatura. Mas esse envolvimento foi importante.
Também o fortalecimento da área da educação e a integração com outros programas, como o próprio PIBID, com o PET, né, com outros programas de formação de professores. Quais os desafios? Gente, nada está pronto. Nada está pronto, né? Ainda temos resistências de alguns departamentos das áreas específicas, né, que questionam a prática, que acham que é muita carga horária para a formação de professores, o que não é verdade, não é muita carga horária, não. Novas práticas e ações relacionadas ao estágio, porque, como o estágio era no final do curso, e começava, digamos, tudo de novo, começava da observação, começava da inserção na escola, não precisa mais fazer isso, ele já faz desde o início do curso, já dá para começar de um outro patamar o estágio. E isso ainda está precisando melhorar. E a necessidade de retomar continuamente, como eu já falei, porque, infelizmente, se a gente não está retomando o propósito, ele se perde. Aqui eu trouxe só umas imagens da professora Olinda, que é a minha companheira aí de trabalho. Ela mandou um abraço a todos, né, porque não pôde estar junto com a gente. E eu só pontuei um pouquinho, bem rapidamente, não sei se eu tenho mais uns minutinhos, uns 2 minutinhos. Eu só pontuei rapidamente que, embora tenha tido aí a reformulação, as diretrizes agora 2015, da formação de professores, ela não se afasta daquele propósito que estava colocado nas diretrizes anteriores, que é a questão da docência como uma ação educativa intencional, planejada, refletida, que é a questão, lá nos princípios, né, do reconhecimento das instituições de educação básica como espaços necessários à formação do professor. Não dá para fazer formação de professor sem considerar a escola, né, sem considerar o espaço educativo da escola. O projeto de formação que se elaborado e desenvolvido em articulação entre as IES e o sistema de educação básica. Não há como trabalhar na formação de professores sem o contato próximo com os sistemas de ensino estadual e municipal. E também na articulação com o PPC, com o PPI, o PDI da instituição, o estudo do contexto, eu só destaquei alguns, são vários princípios. O estudo do contexto educacional. Como eu brinquei no início, né? Eu não posso pensar num médico que eu não conheça o sistema de saúde. Eu não posso pensar num professor que não conheça o sistema educacional. E o contexto educacional, que é mais amplo do que a própria questão do sistema. Planejamento e execução de atividades nos espaços formativos, quer dizer, não se afastar da escola. A participação nas atividades de planejamento e no projeto pedagógico. A análise do processo de ensino-aprendizagem focada na escola. E manteve, até comentava aqui antes do início, a questão da prática, das 400 horas da prática, ampliando a carga horária para 2.200 horas das atividades formativas nos núcleos básico e diversificado. Gente, isso é muito importante, porque as pessoas diziam para nós, mas sobra pouca carga horária para o conteúdo específico da área. No caso dos bacharelados, né? Agora nós temos uma carga horária ampliada, eu acho que dá para a gente contra-argumentar isso, né? Mantém aí a prática como componente curricular. Que a prática não é o estágio, né? E só para fechar, eu trouxe aqui uma frase do Novo, né, que ele diz que não se trata de adotar qualquer deriva praticista, e muito menos de acolher as tendências anti-intelectuais da formação de professores. Não é isso. Essa questão da proposta da prática como componente curricular não é uma mera aplicação no contexto da escola, e nem é desconsiderar o papel intelectual do professor, mas é fazer essa articulação entre a formação que ele recebe na academia e o contexto da escola em que ele vai atuar. O que caracteriza a profissão docente é o lugar outro, um terceiro lugar, no qual as práticas são investidas do ponto de vista teórico e metodológico, dando origem à construção de um conhecimento profissional docente. Então, existe um terceiro lugar, né, que é o conhecimento sobre a docência. E, do nosso ponto de vista, como nós temos 13 licenciaturas, nós desenvolvemos um projeto integrado, entendendo que a beleza está em florescer coletivamente. Não adiantava, nós não queremos que a licenciatura em biologia seja maravilhosa e a química mais ou menos. Não, nós queremos que todas sejam maravilhosas. Então, a gente até colocou essa metáfora no sentido, né, aquela tulipa sozinha lá está tão sem gracinha, né? Mas, quando a gente reúne todas, a gente tem um coletivo muito bonito. E essa caminhada continua, pois o começo e o recomeço são o direito e o avesso da caminhada. A gente não tem um ponto de chegada, né? A gente tem um caminho longo a ser feito na formação de professores. Nós acreditamos realmente que a melhoria da educação
passa por uma formação consistente do professor, para que ele possa atuar, então, na educação básica seguro, né? Para que ele não chegue, de repente, como eu cheguei na minha primeira turma, com tantas inseguranças, né? Com tanto impacto, claro, muito feliz, porque eu realmente sempre quis ser professora, sempre foi um ideal de vida, mas aquele momento foi um momento realmente angustiante, né? Que talvez, se eu tivesse todo esse espaço que hoje a gente tem, através do próprio PIBID, e através de ações integradas que fazem esse olhar para a escola, teria tido uma segurança muito maior naquele momento, né? E eu fico à disposição, então, depois para os questionamentos, e agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade de estar com vocês. Obrigada. Agradecemos a fala da professora Graciete. Com certeza vai suscitar aí no debate uma troca bem interessante de experiências, né, do nosso percurso e da experiência que a professora relatou agora. Passamos a palavra para a professora Josi, que irá abordar a temática do PIBID. Então, bom dia a todos e a todas, né? Me identifico com a professora Carla um pouquinho, daí ficar de castigo, a professora Graciete também me perguntou, posso levantar? Eu disse, não, prof, não pode. Então, em respeito também ao bom dia ao pessoal que estão nos acompanhando pelos campos também, e dizer para a prof. Graciete, né, que o PIBID, né, ele tem vislumbrado, tem estabelecido trabalho muito parceria. Só o nosso primeiro seminário ele não foi também o congresso do PIBID, mas a partir do segundo, o PIBID já esteve também inserido nessas discussões. Porque realmente não dá para pensar a formação de professores sem esse contato com a escola, né? E é isso que a gente vem buscando e entrelaçar, né? Porque o PIBID ele está diretamente entrelaçado com a licenciatura. Ele existe em função da licenciatura e a gente tem buscado sempre permear essas discussões também junto aos programas educacionais. Hoje é o professor Hermes, então a gente vai dividir um pouquinho a fala, né, sobre um pouquinho da trajetória e as experiências formativas do PIBID, né, limites e possibilidades para a formação inicial e continuada. Bom, já é de conhecimento, né, o PIBID é um programa da CAPES, então, que o objetivo principal é a formação de professores para a educação básica, né? Então, cabe só lembrar, e qual é o foco? Essa inserção dos estudantes, né, lá no seu espaço, que será o foco de atuação, que são as escolas, né, da educação básica. Rapidamente, a gente vai trazer um panorama, né, como se vem se construindo o PIBID na instituição, no IF Farroupilha. Então, desde o primeiro edital, em 2009, né, sob a coordenação da professora Nídia, já concorremos ao primeiro edital e tivemos 3 subprojetos aprovados, que foi o edital de 2002 e 2009. Depois, 2001, 2011 e 2012. 2012 foi o único edital de complementação, né? E foi onde conseguimos agregar mais alguns subprojetos. Então, iniciou com 3, e aí, nesses editais de 2011 e 2012, mais 7 subprojetos, passando, então, a 10 subprojetos. Só em 2013, pelo edital 061, né, de 2013, foi lançado pela CAPES um edital único e inédito, porque com duração de 4 anos. Até então, nós tínhamos os programas de 2 em 2 anos. Então, nós tínhamos os 3 subprojetos que iniciaram em 2009, paralelamente com os de 2011 e 2012, e, em 2013, eles, então, se congregam em um único edital, e, nesse edital, ingressam, então, mais 2 subprojetos, né? Hoje, o nosso panorama no IF Farroupilha, nós contamos com 12 subprojetos, envolvendo 12, né, das nossas licenciaturas, num total de 16. Por que as 4 ainda não? Né? Porque e isso nós fomos questionados, né, professor Hermes? Nossa proposição da instituição é que todas as licenciaturas estejam, sim, envolvidas com o PIBID e com os demais programas educacionais. Mas o nosso último edital ele ocorreu em 2013, e, naquele momento, nós tínhamos essas 12 licenciaturas e 2 em implementação. Por isso que ela não foi contemplada também no edital. Então, nós dependemos que a CAPES dê abertura a um novo edital para que a gente possa, então, implementar, né, incluir mais as outras 4 licenciaturas, as novas licenciaturas, então. Ali um panorama meio geral, né? Nós temos 12 subprojetos nos 7 campos da instituição, os 7 campi da instituição.
13 coordenadores de área atualmente, né? Só o Campo Santo Augusto, então, pela portaria 096 de 2013, a partir, né, mais de 20 bolsistas dá direito a 2 coordenadores de área. Então, nós temos um subprojeto hoje, que é o PIBID Informática no Campo Santo Augusto, com 2 coordenadores de área. 13, então, coordenadores de área, 182 bolsistas de iniciação à docência e 34 bolsistas supervisores que fazem esse contraponto, então, né, esse trabalho articulado junto às escolas. A minha fala vai se deter um pouquinho no percurso, então, dos licenciandos, né? E quando a professora Graciete coloca aqueles questionamentos já na sua fala inicial, né? Ser professor, por onde começar, como iniciar, o PIBID tem permitido, sim, que a fase da sobrevivência e da descoberta ela tenha se antecipado à escola. Então, essa fase da sobrevivência, o que eu faço, como eu faço, né, de sofrência, né, ela se antecipa, sim, com o PIBID. Né, e é um dos grandes ganhos do programa que a gente tem acompanhado. Evidentemente que os cursos da licenciatura, os programas, eles são possibilidades. O percurso, o trajeto, ele é construído por cada licenciando. Mas o PIBID tem propiciado esses espaços na formação docente. Desde muito cedo, segundo semestre, primeiro semestre, em alguns casos, já tem essa oportunidade de estar vivenciando. Então, além das PEC, né, que nós temos inspirado também um pouquinho na proposta da disciplina articuladora, além das 400 horas de estágio, PIBID não é estágio, PIBID não é proposta, é para além disso. Né? Felizmente, né, professora Graciete, com algumas mudanças das diretrizes, a carga horária das práticas elas permanecem, né, do estágio também, que são demarcações importantes também para a formação docente, para fazer esse diálogo constante com a escola. Então, essa fase de descoberta e de sobrevivência ela pode ser antecipada. Lá pela portaria 096/2013 da CAPES, no artigo 4º, ele vai trazer alguns objetivos principais do PIBID. E aqui eu trago um recorte, nesse momento, para a questão dos licenciandos. Então, lá no inciso 4º, ele vai dizer, a portaria vai trazer, inserir os licenciandos no cotidiano das escolas da rede pública da educação. Esse é um dos grandes focos, né, do programa institucional de bolsa de iniciação à docência. É essa inserção nesse espaço, nesse cotidiano de atuação docente, buscando o quê? A articulação entre teoria e a prática, que teoria e prática dialoguem, que elas possam estar presentes não só nos nossos discursos, mas nas nossas práticas, nas nossas ações. Felizmente, gente, lá em 2013, pela Lei 12.792, foi incorporado ao artigo 62, parágrafo 5º, uma demarcação na nossa LDB que diz que a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais no magistério para atuar na educação básica pública, mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em curso de licenciatura de graduação plena nas instituições de educação superior. Só essa demarcação, que em 2013 já é um grande ganho para o programa. Hoje, ela está lá, é um parágrafo da LDB, no artigo 62. Quando a gente ouve e vivencia um pouquinho esse período de crise, a gente se pergunta, poxa, né, nós já tivemos muitos ganhos. E, evidentemente, que em educação, os dados quantitativos, eles até aparecem, mas a longo prazo. Quando a gente vê que ele já foi incorporado um parágrafo no artigo da LDB, nós já temos algumas garantias da permanência do programa. Evidentemente que o financiamento são algumas questões que estão por vir, né? Mas ele já demarcou um espaço, dada a sua importância na formação inicial dos licenciandos. O que o PIBID tem permitido, então, da inserção na prática educativa? A inserção naquela que é a especificidade da docência, gente, é a atividade docente, é ser professor. Nós atuamos hoje, né, em 5 áreas, as licenciaturas, e a gente pergunta, o que você é? Professor de Química, você é professor de Matemática, você é professor... Tá, mas o que mesmo? Nós seremos professores.
A área de atuação é um conhecimento específico fundamental e importantíssimo. Mas a primeira essência da nossa formação é ser professores. Então, quando a gente discute e pensa, né, e as áreas específicas, numa fala, um professor problematizava isso. Parece que o pedagógico não é específico, né? As específicas e as pedagógicas. A pedagógica é específica, sim, porque faz parte da especificidade do constituir-se docente. Então, como é que a gente faz isso? O PIBID tem permitido que a gente se experimente, né? Dê conta dessa especificidade que é a nossa atividade docente. E ele tem permitido essa descoberta e esse desvelamento da docência. Porque muitos dos nossos acadêmicos, quando eu comecei lá em Alegrete, na licenciatura, no terceiro semestre, das turmas de Biologia e Química, me chocou quando eu fiz um levantamento aí, pessoal, né? Quem é que quer ser professor? Estão gostando do curso? Mais de 50% da turma não queria ser professor. Estavam ali porque era a oferta, ou porque fizeram e passaram, estão cursando, enfim, inúmeros motivos. E isso me assustou muito. E eu tive o privilégio de acompanhar essa turma, as duas até a formatura, né? E, nos últimos semestres, o discurso era outro, né? Não é só o discurso, a prática, o envolvimento com a docência era outro. Então, o PIBID, gente, não só o PIBID, mas ele tem contribuído significativamente para essa descoberta, para esse desvelamento da docência. Porque, no momento que a gente tem essa possibilidade desse contato com a realidade escolar mais cedo, a gente consegue se perceber também como a gente se constitui docente. A gente não é, Freire já dizia isso, né? A gente está sendo, né? Sempre em processo permanente de busca e de aprendizados. Então, o PIBID tem propiciado essas descobertas. Através do quê? Né? Os trabalhos em sala de aula, principalmente e fundamentalmente também nas escolas. Evidentemente que toda a prática ela tem que estar fundamentada numa teoria sólida, né? E por isso que o PIBID, inteligentemente, ele tem diferentes modalidades, né, de bolsistas para poder fazer essa intervenção entre a realidade, entre o curso de licenciatura, o coordenador de área, supervisores, bolsistas de iniciação, coordenação nacional, para fazer essa costura, né? Para embrincar esses referenciais teóricos, planejamento, elaboração, avaliação, sempre articulados à prática docente, né, que é esse contato direto com as escolas. Um trabalho colaborativo entre os colegas, os professores formadores, os professores das escolas e os demais programas no campus também, né? Tem sido um trabalho, um incentivo, né, que a gente busque sempre articular os programas, para que eles não sejam 1000 programas, cada um no seu gueto e conversando coisas diferenciadas. O nosso foco, nosso objetivo é a formação, é o perfil desse licenciando, desse professor, desse futuro professor. Então, esses programas eles vêm para consolidar e corroborar para essa formação. Compartilhamento de experiências e aprendizagens também com outras instituições, né, e os eventos, a gente vê também a fala dos alunos, o quanto isso cresce, o quanto eles crescem, o quanto isso acrescenta para a formação deles. E aí eu trouxe algumas falas, né? A gente tem tido uma prática, essa coordenação, então, eu e o professor Hermes estamos acompanhando o último edital, nós tivemos 13 editais, e todos os editais foram coordenações diferentes, com exceção do de complementação de 2012, né, que permaneceu o mesmo de 2011, e a gente trouxe algumas falas das últimas visitas. Desde o ano passado, pela nossa estrutura multicamp, nós temos tentado, né, aproximar mais essa relação entre os coordenadores de área, coordenação institucional, supervisores e os próprios alunos, né, os estudantes que são atendidos nas escolas. Então, algumas falas são das nossas últimas visitas, né, eu recortei porque elas são mais recentes. E, quando a gente pensa em descoberta e desvelamento da docência, uma PIBIDiana diz assim: a experiência do PIBID permite a identificação com a docência. Eu, agora, tenho certeza que eu quero ser professora. Eu estou maravilhada com isso. Então, é muito gratificante a gente ouvir essas falas dos nossos PIBIDianos, que tem o quanto o programa tem sido definidor, então, na sua trajetória de formação. A partir desse momento, né, de iniciação, todos os colegas sentem o que é ser professor. Na realização dos experimentos, a gente vai aprendendo no dia a dia, nas situações vivenciadas. A partir das experiências vivenciadas no PIBID, a docência fica mais latente e o estágio deixa de ser amedrontador, né? Então,
nítido o perfil do aluno que tem uma trajetória desde o início do seu percurso formativo. Quando ele vai para o estágio, ele tira de letra, né? Porque ele já tem essa inserção na escola, ele já conhece os alunos, ele já tem isso que os estágios a gente procura diluir no decorrer do curso, mas ele se concentra mais para o final. Então, o primeiro estágio, então, é aquele friozinho na barriga. Então, essa fala da bolsista nos remete, né, que o estágio deixa de ser esse espaço, porque o PIBID permitiu essa inserção antes. Eu estou na fase do estágio. É muito bom já ter a experiência do PIBID. Isso dá um atendimento diferenciado, né? Então, eles vêm reconhecendo. A questão da ação, reflexão, ação, né? A gente não vai lá para a escola só para desenvolver, para executar as atividades. Não é esse o objetivo. Nós trocamos as atividades. Às vezes, uma atividade desenvolvida em uma escola não tem o mesmo êxito que na outra. Oba, puxa vida. Esse é o mais fantástico da atividade docente, que nem um dia é igual ao outro, que nem uma turma é igual a outra, né? Que os desafios não são os mesmos, eles estão sempre modificando, e isso é um dos encantamentos também da docência. A gente sempre avalia a atividade antes e depois de ser realizada. Isso é fundamental, esse processo da escrita. Nós conversávamos um pouquinho antes, a professora Graciete, né? Quanto esses movimentos de escrever, de discutir, problematizar, faz com que a gente avance, né? Que a gente repense e que a gente replaneje as ações também. Trabalho cooperativo em equipe, então. A importância da vivência de aprender a trabalhar em equipe, onde uns ajudam os outros. O primeiro desafio foi aprender a trabalhar em grupo. Óbvio, gente, nós não somos ilhas, né? Nós precisamos trabalhar em grupo. E quando a aluna traz essa fala, a gente diz, poxa vida, né? É nesse espaço formativo que a gente tem que trabalhar. O grupo. Como é que eu vou querer que esses licenciados estejam na escola depois, articulados com o seu grupo, movimentando ações e transformações na escola, se não conseguir articular os próprios colegas que estão trabalhando com eles? Articulação entre teoria e prática. O PIBID permite colocarmos em prática todas as ideias que a gente tem durante o curso. Teoria e prática conversando, dialogando. É esse o objetivo, né, que a gente consiga fazer esses contrapontos, esse contato permanentemente com e na docência. Evidentemente, gente, que o PIBID tem, sim, contribuído para que o licenciando possa não só conhecer, mas intervir também nessa realidade, nas práticas educativas, para pensar também a sua prática. Não para copiar e refazer aquilo que já foi feito, mas para reinventar, né? Fazer aquilo que Freire dizia, sair da curiosidade ingênua e passar para uma curiosidade epistemológica. E é esse também, nós, enquanto formadores, né, esse diálogo constante com os bolsistas, né, de iniciação à docência, com os nossos licenciandos, esse desvelamento dessa realidade, né, essa construção epistemológica, mas que ela é dialógica com a teoria, é a praxis. Procurando sempre interligar esses conhecimentos científicos aos conhecimentos da vida e da vida da escola, né? Nós somos professores sendo professores, articulando teoria e prática, né? Nesses movimentos de constituição da docência. Às vezes, né, o Freire vai dizer que nós é que não percebemos o parentesco entre os tempos vividos e perdemos, assim, a possibilidade de soldar os conhecimentos desligados. E, ao fazê-lo, iluminar com segundos a precária claridade dos primeiros. Né? Essa é uma incumbência. Como a gente vai soldar esses conhecimentos entre teoria e prática? É uma dessas proposições também que o PIBID tem se proposto. E a tarefa da docência é uma fala do Pacheco, ele diz o seguinte, que ser professor é uma tarefa solidária e não solitária. A gente se constrói, a gente se constitui junto com o outro. É assim que a gente vai construir a nossa... O ser professor é ser um eterno aprendiz, né? Um processo aprendente da docência. E no PIBID, a gente vem procurando, né, nessa interlocução com os supervisores, com os coordenadores de área, com a coordenação nacional, com os bolsistas de iniciação à docência, tornar essa tarefa menos solitária possível, né? Dentro da nossa dimensão geográfica, evidentemente, a gente tem procurado fazer essas interlocuções, esses diálogos com o PIBID. O professor Hermes agora vai trazer um pouquinho, então, né, dando continuidade, a gente vai fazer um jogralzinho aqui, né, professor Hermes? Trazendo também um outro contraponto importante, que é o papel também dos supervisores, né? Hoje a gente fez essa opção de focar em dois aspectos.
Bolsa de Extensão à Docência e os supervisores também nesse processo de formação. Inicialmente, o nosso cordial bom dia a todos e a todas que nos acompanham, tanto na forma presencial, quanto através da web TV. Mesmo que a essência do PIBID seja o empoderamento da docência, na sua fase de formação inicial, eu quero me deter, eu quero direcionar essa fala sobre um outro prisma. Eu quero direcioná-la sobre os reflexos que o programa está gerando dentro das escolas. E quando eu falo das escolas, de um modo especial, atentar para a atuação dos docentes, dos supervisores. Eu trago inicialmente a questão do, por gentileza, o slide. Da portaria, do marco legal que nos rege, e ali a gente fez um pequeno destaque. A portaria, ela estabelece, a portaria, ela prevê o supervisor enquanto um coformador. E eu creio que aí nós já temos um aspecto importante e interessante a ser destacado. Na nossa forma de ver, nós estamos diante de algo transformador, na medida em que está se tirando das instituições de ensino superior o papel exclusivo na formação de professores. Essas poucas palavras, elas sinalizam que você reconhece a existência de outros saberes, conforme a professora Graciete já falava agora há pouco, e esses outros saberes, eles estão no locus, no espaço de atuação, eles estão na escola. No ano passado, durante o nosso seminário institucional do PIBID, a professora Maria Lúcia Birrer, do IFPR, ela fez uma fala muito interessante, e uma das frases que ela falou naquela oportunidade, de certa forma, ainda ecoa na minha mente. Naquela feita, ela disse que o subprojeto é a cara do coordenador de área. Ou seja, se as coisas acontecem, ou se não acontecem, o coordenador de área ele tem um papel fundamental. Eu concordo com a professora Maria Lúcia, mas eu diria que o supervisor ele tem um papel tanto ou mais importante do que o coordenador de área, tendo em vista que o supervisor ele está acompanhando os bolsistas, os pibidianos, no dia a dia. É ele que faz esse acompanhamento lá na escola. Então, o supervisor, ele dá o tom. Usando a categoria do Deleuze, né, os dispositivos, foram basicamente o que nos move para fazer essa fala, foram dois os dispositivos, foram duas as motivações. Como bom professor de história, eu quero contar uma história para vocês. O ano passado, quando a gente se dirigia para o Encontro Nacional das Licenciaturas, eu tive a oportunidade de conversar com a supervisora Rosângela. A supervisora Rosângela, ela atua numa escola no interior do município de São Borja, mais precisamente na escola Franco Baglioni, e é uma escola pequena, algo em torno de mais ou menos 60 alunos. Naquela feita, a professora Rosângela, ela estava com algo em torno de 16 anos de formação, 16 para 17. E muito interessante o relato que ela nos fez. Ela se formou, ela passou a atuar, e ao longo dos 16 anos que ela esteve em sala de aula, ela nunca produziu um texto. Ela nunca havia apresentado um trabalho. E eu estou muito tranquilo falando isso, porque ela está aqui no auditório. Eu perguntei a ela se eu poderia falar isso, e ela disse que não vai me processar e que nem vai cobrar direitos autorais.
Eu sei que não é a essência do PIBID essa questão da apresentação de trabalhos por parte dos supervisores, mas isso é formação continuada. E a professora Rosângela não foi a única. A gente adotou uma sistemática de acompanhar, quando eu digo a gente, nós, eu, professora Josi, ou professora Josi e eu, de acompanhar os nossos bolsistas aonde eles estavam apresentando. E quase em todas as apresentações, em quase todas as salas, volta e meia, aparecia um relato de um supervisor nos trazendo que essa experiência, ela acabou se espraiando para outros confins, para outros lugares deste país. Acho que o aspecto positivo, dessas apresentações, além da questão pessoal, é a troca de experiências. E aqui eu trago uma frase que também vem do município de São Borja, eu não estou fazendo média com São Borja, e esta frase ela surgiu no final do ano passado, quando a gente fez a nossa visita de acompanhamento. E uma supervisora do subprojeto de matemática nos disse: a participação em eventos, você acaba vendo outras experiências. E diante disso, você passa a ter ideias diferentes de como trabalhar aquele conteúdo. Ou seja, há uma troca, há um compartilhamento. E este compartilhamento, ele se refere, e eles, no caso, ele tem o seu reflexo, ele se projeta na sala de aula. Tenho consciência também de que não é essência do programa a questão da continuidade dos estudos. Mas o movimento que o PIBID tem gerado, ele tem feito com que muitos supervisores retomem o seu processo formativo. E muitos deles acabaram se inserindo na pós-graduação. Outro disparador, que nos motiva a fazer essa fala, está relacionado às nossas visitas de acompanhamento das atividades. No ano passado, essas visitas elas foram feitas junto aos campi, e neste ano nós estamos fazendo essas visitas junto às escolas. E o objetivo dessas visitas é para nós criarmos, estabelecermos espaços de trocas, espaços de diálogos. E a questão da escola é principalmente para conhecer o chão da escola, onde as coisas, elas realmente acontecem. E os relatos que a gente tem ouvido, a professora Josi trouxe recentemente a questão dos bolsistas de iniciação, mas os relatos que a gente tem ouvido por parte dos supervisores, e aqui eu quero enfatizar este ponto, porque às vezes o discurso ele nos diz uma coisa, mas o corpo fala, ele nos diz outra. E o que a gente tem observado é, muitas vezes, antes de falar, uma puxada de ar, e para melhorar a entonação, para falar aquilo com ênfase, mas mais do que isso, eu tenho observado um brilho no olhar. E esse brilho no olhar, e aqui eu me dou o direito de falar isto, porque durante 14 anos eu atuei como professor do estado do Rio Grande do Sul, e a gente via este brilho no olhar quando os colegas chegavam na escola, e eu não conseguia identificar este brilho no olhar na maioria dos colegas que deixavam a escola após terem concluído a sua jornada. E eu tenho observado isso nos olhos de muitos dos nossos supervisores. Trago mais uma fala de uma supervisora do subprojeto de matemática do campus de Júlio de Castilho. Fala essa, feita também no ano passado. O PIBID tem possibilitado um revigoramento, um reavivamento na vontade de ser professor. Bom, eu creio que aqui nós estejamos diante de uma quebra naquele processo de alienação, que Freire nos fala. O PIBID gerando um movimento, o PIBID fazendo com que haja esse revigoramento, essa nova motivação no ato de ensinar.
o processo de empoderamento através da formação compartilhada, né? E aqui eu iria discorrer um pouco mais, mas é basicamente a questão da teoria e da prática, né? Mas as colegas que me antecederam já falaram, então eu não vou me deter muito, eu vou ficar mais na questão não vou teorizar, eu vou ficar mais na questão de realmente tentar mostrar como é que isso acontece na prática, né? E o que a gente tem observado, né, que a gente está usando aquela expressão ali, uma via de mão dupla, é uma troca. É uma troca e uma articulação. Eu acabei invertendo a sentença, e não foi por um engano, foi de propósito, entre a prática, já que a ótica da minha fala são os supervisores, e a teoria. Acaba havendo um imbricamento, acaba havendo um casamento entre essas duas possibilidades, entre essas duas formas do fazer docente. Eu coloco isso no campo das possibilidades, né? Porque eu observei em alguns espaços, no ano passado, no Enalic, né, os subprojetos de outras instituições, e cabe aqui dizer que eu respeito todas as formas de se pensar o programa, mas eu confesso que eu ficava um tanto incomodado com alguns relatos, no sentido de que experiências que se debruçaram durante um ano inteiro sobre o plano político-pedagógico da escola. Não que ele não seja importante, eu acho que é o primeiro documento que deve ser lido quando os bolsistas eles chegam na escola. No entanto, eu creio que existem coisas muito mais interessantes para se fazer na escola do que ficar somente, né, preso a documentos. Outro movimento interessante que a gente tem observado, né, no que tange aí essa articulação, é a questão das questões interdisciplinares e transdisciplinares. De um modo especial, as gincanas, que envolvem, a partir de um tema gerador, todas as disciplinas. Nós falamos tanto em interdisciplinariedade, mas falamos, às vezes até fazemos, mas transdisciplinariedades, a gente tem visto algo muito interessante, né, por parte dessas articulações. Você define uma proposta e, a partir disso, você desenvolve uma atividade onde todos os componentes curriculares eles estão envolvidos. Então, você acaba gerando um movimento na escola. Também cabe dizer, ainda com relação a essa ideia, a aproximação com a escola, ela tem ressignificado práticas, tal qual uma professora subprojeto de Química de Panambi, ainda na semana passada, nos dizia, né? E essa ressignificação das práticas nas oficinas realizadas em contraturno, elas têm articulado principalmente a questão das metodologias ligadas a experimentos e à ludicidade. Um novo olhar sobre a escola. O PIBID ele tem possibilitado isso. Nós acreditamos que a forma como se dá a relação entre as instituições de ensino superior e as escolas de educação básica, né, elas também estão passando por um processo. Porque, em tese, o que nós tínhamos até então? Nós tínhamos uma relação de verticalidade, onde as escolas, ou melhor dizendo, as instituições de ensino superior tendiam a ver a escola pública da forma como eu estou vendo vocês nesse exato momento. De cima para baixo. A escola pública foi, e infelizmente, em algumas situações, ainda continua sendo olhada como um laboratório, muitas vezes como um mero objeto de pesquisa. E o pior, você vai até a escola, você faz a sua pesquisa e muitas vezes não há nenhuma devolutiva dos resultados apurados. O que nós acreditamos e o que nós temos percebido é que o PIBID ele tem possibilitado uma relação horizontal entre escolas e as instituições de ensino superior.
Ainda no campo da interação, eu quero trazer algo bem prático, e eu não posso deixar de mencionar a questão das formações que têm sido desenvolvidas pelos nossos pibidianos, junto aos professores que já estão em exercício nas escolas que são parceiras e também escolas que ainda não são parceiras, tendo como espaço os nossos laboratórios interdisciplinares de formação de educadores. Devolvo a palavra para a professora Josi. Bom, gente, nessas nossas idas aos campos, né, a gente fica muito feliz quando vê, e ouve, e compartilha, e aprende muito nessas trocas. Inclusive, nós já temos, além da inserção dos nossos licenciados na pós-graduação, em Júlio de Castilhos, nós tivemos a grata surpresa de uma dessas visitas, né, em um momento, uma fala, um professor substituto foi aluno da licenciatura do campus, né, foi pibidiano, é professor da educação básica no município e professor substituto também, voltando a atuar na licenciatura. Então, poxa vida, né? Que é interessante perceber que, quando o professor Hermes também trata com os supervisores, o objetivo, o foco principal é a iniciação à docência, mas é para além disso, né? A formação continuada, a formação do próprio licenciando que volta, então, para dar essa contribuição para a própria instituição, né, do ensino superior, para a educação básica, que tem sido um dos grandes ganhos, com certeza, dos programas, né, do PIBID especial. Pensando que essa Constituição ela não é nunca acabada, né? Ela está em processo sempre aprendente, em construção. A gente vai trazer só para fechar já, tá, né, para abrir para o debate também, a questão, quando o Freire traz o seguinte, que a aprendizagem ele vai se concretizando na prática. E ela vai sendo construída nessa constante interação. E a sala de aula, gente, a escola, ele é, sim, um lugar aprendente da docência, né? E aí, não só para os licenciandos, né, os pibidianos, os bolsistas de licenciação, mas para os supervisores, para os coordenadores de área, que nós, eu, professor Hermes, e como muitos, né, colegas, tem a sua origem, o início da sua trajetória na educação básica, mas, por vezes, a gente fica meio enclausurado, né, na instituição de ensino superior e perde esse contato mais direto com a escola. É uma oportunidade para nós também estar voltando para esses espaços, revisitando esses espaços, refletindo, repensando também a nossa forma, a nossa maneira de ser docente e de ver a docência. Então, esse espaço, ele é um espaço aprendente da docência, sim. E a gente só muda, os professores só mudam à medida que aprendem. Então, a mudança, ela, inerentemente, está atrelada à nossa aprendizagem, que está sempre num processo de vir a ser. E, para encerrar a nossa fala, então, antes de passar para o professor Hermes, então, para dar um pouquinho do contexto, né, professor Hermes, traz uma fala ali do Paulo Freire para a gente pensar o que isso tem significado para a nossa formação, enquanto formação inicial, continuada, e nós, enquanto formadores dos formadores que estão atuando também na licenciatura, né? Às vezes passa despercebido para nós que foi aprendendo socialmente que homens e mulheres, historicamente, descobriram que é também possível ensinar. Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente, se cruzam cheios de significação. Então, é esse diálogo constante que, apesar de todo o contexto atual que estamos vivendo, são as possibilidades também da docência, né, e do constituir-se professores e professoras. O slide anterior a este falava em mudança. E, infelizmente, essas mudanças, elas não estão sendo, ao que nos parece, percebidas pelo presidente da CAPES e pelo ministro da Educação.
Na audiência pública do dia 27 de outubro, junto à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, do Senado, o ministro da Educação, entre um dos muitos comentários sobre o PIBID, ele disse que o PIBID precisa ser redesenhado. Tivemos recentemente cortes nas bolsas, estamos trabalhando com o orçamento do ano passado, não há previsão alguma de orçamento para 2016. E é lamentável ver o senhor ministro da Educação se referindo ao PIBID como estágio. Conforme dito, o PIBID é muito além disso. O estágio, eles tiram de letra, né? Quando eles chegam no momento de estágio, eles já estão tão habituados ao cotidiano, à escola, que isso não é mais desafiador, não é mais não causa mais medo. O programa, ele tem oportunizado, né, esse contato, e a gente tem visto aí uma série de ganhos. Eu quero dizer o seguinte: cobram-nos resultados imediatos, levando em conta, muitas vezes, planilhas que tendem a olhar a educação pelo prisma dos interesses do mercado, que tendem a olhá-la sob a ótica de mais um gasto que compõe o orçamento. E quando faltam recursos, é um dos primeiros locais onde você dá a tesourada. Entendemos que a educação, e de modo especial o processo formativo, seja ele na sua forma inicial ou continuada, é investimento, que mexe com variáveis de ordem quantitativa, mas principalmente de cunho qualitativo. Costumo dizer, ao longo de nossas andanças pelo Rio Grande afora, que o PIBID tem propiciado uma revolução silenciosa. E revolução me remete à palavra política, pois educar é um ato político. Porém, o momento não é de silêncio. Temos que continuar mobilizados. Podem até calar a nossa voz, mas antes tenham a certeza de que gritaremos muito. Se nos colocarem mordaças em nossas bocas, tenham a certeza de que continuaremos esperneando. Obrigada, então, pessoal. Agradeço assim, a honra de a gente poder compartilhar com a professora Graciete, com a Neila, que teve um papel fundamental, muito importante nessa construção das licenciaturas também. E agora eu passo para a nossa mediadora conduzir os trabalhos. Neste momento, o espaço está aberto para perguntas. Os participantes via web podem enviar seus questionamentos e o público presente façam suas perguntas por escrito, que os mesmos serão recolhidos por nossos assistentes. Bom, é nítido, né, a gente nessa posição aqui vendo a atenção do público, né, o interesse pela temática. É uma temática que perpassa nossos fazeres, né, as nossas preocupações, os nossos estudos. Então, sintam-se à vontade a levantar os questionamentos, né, aqui para a mesa. Enquanto o pessoal vai recolhendo, eu gostaria de salientar um ponto que eu acho que foi muito nítido na fala, né, dos colegas da mesa, que é o trabalho coletivo. Né? A educação é uma prática social, ela não se dá em isolado, né? É essa via de mão dupla, né, essa parceria, esse florescer juntos, né, a imagem que a professora Graciete trouxe, que possibilita, né, a gente atingir os nossos objetivos, né, enquanto professores, os alunos, né, enquanto os alunos da licenciatura, enquanto futuros professores, né, não há possibilidade de um trabalho isolado, né, nesse espaço que vai atingir esse objetivo. Para provocar, né, a primeira questão para a mesa, é que, pensando, né, nesse histórico da formação de professores, nós temos uma trajetória de um modelo que não é esse, né, infelizmente, né, que não é
dessa integração do curso de licenciatura, dessa identidade da formação docente desde o início. A gente falava dos nossos estudos no GT, das licenciaturas, né, daquele histórico modelo 3+1, que o aluno chegava no curso querendo ser outra coisa, né, chegava lá no final e se deparava com o estágio, com as disciplinas pedagógicas, sem ter nem ouvido falar disso durante toda a sua formação, a maior parte, né? E aí se deparava naquele assombramento frente ao estágio, frente à escola. E nós somos frutos dessa formação, né, enquanto professores. E o meu questionamento é como pensar a nossa própria formação, né, os formadores de professores nos nossos cursos de licenciatura. Que espaços, eu acho que aí a mesa já deu uma resposta para isso, né, o PIBID enquanto um espaço importante dessa formação. Mas como a gente pode pensar, né, nessa autoformação continuada, que espaços pode se promover para essa formação? E aí eu gostaria que a mesa relatasse assim, que espaços hoje temos, né, reforçando isso, a experiência, né, da professora Gracietti em uma outra realidade, como se construir isso? A gente só dá aquilo que a gente tem, né, a forma como a gente compreende. Pessoal, aproveitem o momento aí para rascunhar sua pergunta, enquanto a mesa faz seus comentários. Bem, eu acho que na experiência da UEPG, esse foi um grande desafio. Como eu comentei, alguns até disseram, não vou mais trabalhar nesse curso, não trabalho mais na licenciatura. Porque não se colocaram nessa condição, nessa perspectiva de que eu preciso também cuidar da minha formação para ser o formador de professores, né? Colocar essa perspectiva de eu também preciso rever a forma como eu trabalho, como esse conteúdo dessa disciplina se relaciona com o que a escola está fazendo lá fora, até porque os alunos passam a trazer desafios para esses professores. Com esse contato mais estreito com a escola, quando o professor trabalha determinado conteúdo, por mais que ele esteja olhando o conteúdo em si, o aluno faz pontes com a realidade da escola. E ele questiona, mas como que esse conteúdo se relaciona com o que está lá nas diretrizes da educação básica? Como que eu posso trabalhar isso com o aluno? Aí o professor, o formador aqui da universidade, acaba sendo desafiado. E se ele realmente quer se envolver, ele também vai buscar espaços de formação nessa direção. E eu acho também que, dentro das nossas universidades, alguns espaços, nós temos o nosso programa de formação para a docência no ensino superior. Na verdade, ele é focado para a docência no ensino superior, mas nós sempre definimos algum espaço para discutir a formação dos formadores nas licenciaturas, né? Então, eu acho que é um trabalho de conquista, no sentido de mostrar que quem está formando professores não é o professor de política educacional, de psicologia da educação, ou de fundamentos da educação, conforme a didática. Quem está formando o professor são todos aqueles que atuam dentro da licenciatura. Por mais técnico que seja o seu conteúdo, ele está formando professores. E essa discussão também acho que é muito importante ser levada, porque o espaço dos colegiados de curso, as reuniões dos colegiados de curso também são espaços formativos. Às vezes a gente pensa em espaço formativo na dimensão de um curso, ou de uma oficina, ou de uma atividade assim. Mas as reuniões do colegiado de curso, quando reúne todos os professores, também é um espaço formativo, para refletir sobre o projeto pedagógico do curso e para ver quais são os desafios que ainda temos na formação desse formador, né? Mas eu acho que o primeiro passo, né, o desencadeador de tudo, é que ele se veja realmente como formação de professores. Por isso que essa integração é importante, né, para que ele se perceba também como responsável nessa formação continuada. E espaços como esse que eu falei, que são os programas integrados, os programas de formação para a docência no ensino superior, nós sempre reservamos um tema específico para as licenciaturas, que acho que isso também vai dando esse enfoque. Bom, chegaram algumas questões, e a professora Josi e o professor Hermes podem comentar, junto com essas questões, a questão anterior.
vamos definir um teto de até 10,10, 10,15, passando um pouquinho, né, em função do atraso inicial, para a gente ir para o nosso intervalo. Segundo o ex-ministro, em entrevista para Zero Hora, 18% dos pibidianos permanecem efetivamente na profissão de professor. Observa-se uma alta porcentagem de evasão da profissão. Também observo que nossos programas do PIBID inserem os nossos licenciandos em escolas de periferia ou com situações de vulnerabilidade social. Poderia ser este um motivo de desistência dos licenciandos? Por perceber que o seu futuro trabalho será árduo e talvez não tão recompensador financeiramente? Uma observação. Gostaria de dizer ao ex-ministro e atual ministro que, economicamente falando, economizamos muito dinheiro quando retiramos dos cursos e das escolas 82% de futuros licenciandos não atuantes. A outra questão. As disciplinas, direcionada à professora Gracietti, essa segunda questão. As disciplinas de práticas se constituem como espaço para a articulação entre a teoria e a prática. No IFE Farroupilha, tenho vivenciado que nos espaços dessas disciplinas se envolvem, produzem, trabalham apenas alguns professores que apresentam perfil para tanto. Como vocês perceberam isso nos cursos da universidade de vocês? Poderia simbolizar, socializar algumas perspectivas nesse sentido? Essa questão é da professora Tânia Mara, de São Borja. Só por questão operacional, cada membro tem 5 minutos para fazer seus comentários. Bom, com relação aos 18%, o ministro ele tem trazido dados aligeirados. Num primeiro momento, para tentar desconstruir o programa, ele se valeu da ideia do IDEB, e é uma das ideias que levaram à criação, uma das razões que levaram à criação do programa, melhorar o índice de desenvolvimento da educação básica. Mas extremamente complicado, no sentido de que se você pega o geral, nem todas as escolas têm a oportunidade. Então, para você tentar ter um parâmetro mais justo, você deveria observar somente aquelas escolas onde o programa é desenvolvido. E mesmo assim, o dado seria falho, porque nós temos poucas escolas onde nós temos o desenvolvimento de 2 subprojetos. Nós teríamos que ter o PIBID atuando em todas as áreas. Aí sim, nós teríamos um parâmetro. Mas esse argumento parece que já não é o em voga, parece que já não é o da moda. Agora surgiu esse novo, na questão dos 18%. Repito, dados aligeirados. 18% estão se inserindo, mas a questão é a seguinte, nós temos um alto número de alunos, ou ex-pibidianos, que se formaram e estão na pós-graduação. Eles fazem parte desses 82% que o ministro está dizendo que não estão indo para a sala de aula. Outro detalhe, a inserção no mundo do trabalho, ela não é imediata. Eu não me formo hoje e amanhã eu estarei em sala de aula. Esse pessoal, ele também faz parte dos 82%, né, que o ministro está dizendo que não está indo para a sala de aula. Com relação à questão das escolas de periferia, nós temos um posicionamento muito claro, e isso a gente já tocou em várias reuniões, e às vezes é uma situação, inclusive, que causa desconforto. E eu quero fazer uma relação que a gente procura desenvolver nas visitas. Quem é que precisa tomar remédio? É a pessoa que está saudável ou a pessoa que está com algum problema? Eu entendo que é aquela pessoa que está com alguma dificuldade. Ou seja, quais são as escolas? E eu acho que a gente tem algo na pergunta ali. Não são só as escolas de periferia que têm baixo IDEB. Senão nós não podemos tomar como regra. Mas a questão é a seguinte, eu não vejo essa questão
de ter que atuar no espaço da periferia como sendo um motivador, como sendo um elemento que tem contribuído para que as pessoas deixem o programa. Eu discordo veementemente disso. Agora, sou totalmente favorável e um defensor de que nós temos, sim, que atuar naquelas escolas que possuem o índice de desenvolvimento de educação básica mais baixo. Aproveitando a fala da professora Graciete, chegou mais uma questão direcionada a ela, que veio através da Web TV, do professor Roberto, que está acompanhando o evento do campus de Santa Rosa. Prof. Graciete, interessante a descrição da experiência na UEPG que apresentas no primeiro capítulo do livro que organiza, junto com a professora Olinda, a Arquitetura da Prática. Gostaria que comentasse um pouco sobre ele. Nesse sentido, poderia relacionar ou sugerir outras experiências publicadas que envolvem a prática como componente curricular na formação inicial de professores, que poderiam estar subsidiando a continuidade da discussão sobre esse tema, sobre a prática em nossa instituição. Então, respondendo ao primeiro questionamento, realmente acaba que era sobre que as pessoas que estão atuando na disciplina com essas características semelhantes a que eu coloquei, que são pessoas com um perfil específico. Na verdade, as pessoas que primeiro se interessam ou se interessaram também na nossa instituição por trabalhar com a disciplina articuladora foram principalmente aquelas pessoas que já tinham um envolvimento ou com o estágio ou com as metodologias de ensino. A estratégia que nós desenvolvemos lá na época foi colocar, e um pouco contra alguns entraves institucionais, 2 professores na disciplina articuladora. Por exemplo, um professor do departamento de matemática e uma professora do departamento de metodologia ou de educação, ou um com formação, digamos, mais na ciência específica e outro com mestrado, doutorado em educação. Então, isso possibilitou que fosse envolvendo mais pessoas com a disciplina articuladora. Se eu disser para vocês que que todos se envolvem igualmente, eu estaria mentindo. Ainda existem professores que simplesmente viram as costas à questão da possibilidade de articulação, ou seja, às vezes não querem participar dos seminários integradores, às vezes não querem se envolver com a disciplina, com as propostas da disciplina. Isso ainda existe. Mas o que a gente tem percebido é que está se ampliando o núcleo de docentes em cada departamento envolvido com essa questão. Então, se de repente nós tínhamos lá um pequeno grupo preocupado, hoje o grupo já se ampliou. Então, eu acho que é um processo. A gente não consegue o 100% de uma vez só, né? A gente vai, num contínuo, melhorando essa relação entre o coletivo de professores. E, assim, eu acho o grande ganho também, porque a disciplina articuladora ela ficou alocada institucionalmente no departamento, como nossa estrutura departamental, ficou alocada no departamento da área. Ela não ficou nos departamentos das ditas pedagógicas, né? Ele ficou no departamento da área. Então, o departamento precisava dar conta também disso. E os professores daquele departamento se envolveram também. Então, isso foi rompendo algumas resistências, né? Infelizmente, não é o 100%, mas eu acho que a gente já avançou. Nós tivemos, semana passada, uma professora do Conselho Nacional de Educação que estava falando sobre as novas diretrizes, e eu disse a ela justamente isso, né? Eu acho que a gente não tem que voltar. Nós já caminhamos, já demos alguns passos nessa direção de um olhar mais crítico sobre a formação de professores e precisamos avançar. Em relação aqui ao relato, na verdade, a construção desse livro, né, ou da coletânea Arquitetura da Prática, ela foi assim o sentimento de tentar deixar registrado os passos que nós demos. Como até comentava com a Neila no início, né, as experiências elas não se repetem, elas são relidas, elas são reestruturadas, elas são reorganizadas em função de cada contexto, né? Nossa estrutura é muito específica, departamental, etc. Mas elas inspiram, né? E era essa a nossa intenção quando nós elaboramos a coletânea, que a gente pudesse, de alguma forma, inspirar ações que fossem mais efetivas na formação de professores. Então, cada coordenador da disciplina articuladora de cada licenciatura escreveu um capítulo, contando a sua experiência. Eu diria para vocês que, para alguns, foi um desafio muito grande,
porque alguns já estavam envolvidos com o estágio, com as metodologias. Outros não estavam, então foi criar um processo. Por isso a importância, a necessidade que nós tivemos de fazer esse registro. Eu não tenho, assim, de memória aqui imediatamente para colocar para o professor Roberto, de Santa Rosa, né? Indicações de leituras ou de outras experiências. Mas a gente sabe que boa parte das instituições fez um processo muito no sentido de fragmentar essa carga horária das 400 horas. No nosso entender, isso não funciona. Porque o que se entende por prática, é isso que precisa ser refletido, né? Qual a concepção de prática que nós temos? Nós partimos de uma concepção de práticas no sentido dessa inserção da disciplina articuladora na concepção de praxis, né? Que é aquela prática refletida, fundamentada teoricamente, e nesse movimento de ação e de reflexão. Então, acho que é preciso ter essa concepção para consolidar a questão da prática no contexto dos cursos de formação de professores. Acho que seria isso. Só para fechar, então, né, quando a Neila levanta a questão desse formador, desse constituir-se, então, professor, como é que se estabelece esses espaços também? A gente tem insistido, né, nas construções, nos diálogos, nas reuniões, enfim, resguardar esses espaços de planejamento, de discussão, de estudo, de aprofundamento. Aquele olhar com uma outra intencionalidade, que é pelo viés da docência, que a professora Gracietti trazia. Se a gente não tem resguardado esses momentos, isso vale para as licenciaturas, né, para os GTs, para os colegiados, para os PIBidianos, né, para os bolsistas de iniciação à docência, junto com os coordenadores de áreas, supervisores. Se a gente não resguardar esses espaços de planejamento, de reflexão, de estudo, de aprofundamento, para olhar essa prática, né, e articular, iluminar a partir dessa teoria, dessa discussão, a gente não avança. Esse parar e olhar, ele é fundamental para a nossa constituição enquanto formadores e enquanto acadêmicos licenciados em processos também de formação. A gente tem insistido, né, porque às vezes a gente se repete, né, e não se dá conta de algumas coisas básicas que a gente faz, que se a gente parar no coletivo, a gente, poxa, né? E é a partir dessa reflexão que a gente é capaz de vislumbrar uma mudança nas nossas ações, nas nossas práticas. Então, um dos espaços importantes que a gente tem procurado consolidar e enfatizar também pelos lugares onde a gente tem passado é a consolidação desses espaços, sim, para essas discussões e para esse fortalecimento, né, que é o que vai impulsionando essa formação que se dá permanentemente da docência. Agradecemos mais uma vez os colegas da mesa pelas reflexões que nos trouxeram nessa manhã. Passamos para o cerimonial para dar continuidade, então, ao evento. Agradecemos aos palestrantes Gracietti Tozeto Góes, Hermes Gilber Hubert e Josi Medianeira dos Santos de Andrade Toniolo e também a mediadora Neila Drabac Pedrotti pelo excelente trabalho realizado. Convidamos a professora Neila para entregar as lembranças e certificados aos palestrantes. Eu gostaria de aproveitar, então, agradecer o mimo e dizer assim da importância, agradecer o espaço aqui de compartilhar a mesa com a professora Josi, professor Hermes, agradecer a professora Neila, que tomou contato com o nosso trabalho e indicou a nossa presença. Então, agradecer muito a vocês. Desejar aí também muito sucesso nas ações de vocês. Também fiz parte, bom tempo aí da Pró-Reitoria, acompanhando o PIBID. Eu acho que nós temos elementos muito importantes para dizer para o ministro que o PIBID fica PIBID, é importante isso, né? E muito sucesso para vocês, obrigada pela oportunidade.